Agora a gente passa para a parte objetiva. A gente pode dividir essa parte em duas outras partes distintas: the direct assessment and performance tests. Direct assessment and performance tests. Direct assessment seria as coisas que você mesmo mede, como por exemplo a função muscular, a amplitude de movimento, equilíbrio, palpação, mobilidade das articulações, observação da postura, marcha, padrões de movimento e outras coisas relacionadas a essas. São as coisas que a gente observa e que a gente mede. Performance tests são testes específicos, validados e utilizados para testar funções específicas. Vamos falar primeiro sobre o Direct Assessment. A primeira coisa que é importante saber é quais são as categorias de coisas que são medidas. Então, nós temos aqui Active and Passive Range of Motion, Active and Passive Range of Motion, que é a amplitude de movimento. Repita comigo, Active and Passive Range of Motion. Manual Muscle Test, ou Manual Muscle Testing, que é o teste muscular manual. Repita comigo, Manual Muscle Test. Muscle Flexibility, que é flexibilidade muscular. Repita comigo, Muscle Flexibility. Posture, que é postura. Repita comigo, Posture. Joint Mobility, or Joint Play, que é mobilidade articular. Então, repita aí, Joint Mobility. Joint Mobility. Reflexes, que são os reflexos. Repita comigo, Reflexes. Palpation, que é a palpação. Então, repita comigo, Palpation. Palpation. Sensations, que são sensações. Você pode repetir comigo também, Sensations. Sensations. Gait, que é marcha. Repita comigo, Gait. Functional movement, movimento funcional. Você pode repetir comigo, Functional movement. Functional movement. Functional strength, força funcional. Você pode repetir também, Functional strength. E aí, special tests, testes especiais. Você pode repetir comigo, special tests. Girth measurements. Girth measurements. Medida de circunferência. Repita comigo, girth measurements. Repeated movements. Movimentos repetidos. Repita comigo, repeated movements. Repeated movements. A próxima coisa que a gente precisa saber são as ferramentas mais comuns usadas para fazer essas medidas que a gente acabou de falar aqui e como essas medidas costumam ser feitas. Para medir força, a gente tem o próprio Manual Muscle Testing, ou tem elementos que servem para medir resistência. Aqui a gente está pensando em um handheld dynamometer, ou então o próprio dynamometer, como aquele da Biodex. Para a medida de grip e pinch grip, a gente tem o Grip Dynamometer and Pinch Grip Dynamometer. Para a medida de ângulos ou movimento, a gente tem Measuring Tape, que é a fita métrica, os goniometers e os inclinometers ou bubble inclinometers. Inclinometers ou bubble inclinometers. Acho que os mais usados são os goniometers, porque eles são bem mais fáceis de usar e são bem portáteis também. Outra forma de medir é através da aproximação, ou como a gente chama popularmente, eyeballing, or guesstimate. A palavra guesstimate não é bem uma palavra, mas é uma mistura de guess com estimate, que é quando a gente não mede direito, mas acaba fazendo uma estimativa a olho nu. Esse tipo de medida funciona muito bem quando a gente está medindo um intervalo grande, mas para pequenos intervalos é provável que a gente não consiga medir de forma muito precisa. Então, uma ferramenta de medida é
algo melhor. Para a medida de reflexes, a gente usa um reflex hammer. Reflex hammer. A gente pode chamar um reflex hammer de mallet também, que é uma outra palavra para martelo. Para testar as sensações, você pode usar o seu próprio dedo ou algumas partes do martelo que a gente acabou de falar. A gente precisa testar algumas coisas como sensação de coisas agudas e coisas menos agudas que a gente chama de sharp para agudo e dull para algo mais largo ou menos agudo. A gente pode usar também coisas como, por exemplo, um pedaço de algodão, cotton, para testar light touch. A gente também pode usar outros testes como discriminação entre dois pontos, two-point discrimination, ou algo como graphesthesia, que a gente pode usar praticamente qualquer coisa para medir, para escrever em alguma parte do corpo do paciente. Para analisar a postura, a gente tem um olho nu, mas também pode usar uma Posture Analysis Grid Chart, que é uma tabela que fica na parede e a gente analisa o paciente enquanto ele está na frente dessa tabela. Outra coisa que é usada também é uma plumb line, que é um prumo daqueles que se usam em construção e fica pendurado no teto. A gente tenta alinhar o paciente com a linha para poder ter uma noção melhor da postura do paciente. Outra coisa importante aqui é anotar a resposta do paciente em relação às correções posturais que nós fazemos durante o processo de avaliação para saber qual efeito isso produz no paciente. Algumas posições que são comumente reportadas são coisas como protruded head, rounded shoulders, increased or decreased thoracic kyphosis, flattened lumbar lordosis, increased lumbar lordosis, forward leaning trunk, elevated shoulder, externally or internally rotated hips, geniovarum and geniovalgum, toe in and toe out, and foot pronation or foot supination. Claro que tem muito mais detalhe do que esses que eu apresentei aqui, mas esses já são um bom começo para você aí encontrar mais outras coisas. Para testar joint mobility, a forma mais comum é com um teste de mobilidade articular. Geralmente a medida usada é uma escala de Kaltenborn and Evian, com 7 números, de 0 a 6. O número 3 indica mobilidade normal. Obviamente, cada escala de medida manual tem suas limitações como intra- e inter-rater reliability. Então, é bom sempre comparar a articulação com a contralateral e ir criando um repertório de mobilidade articular através da testagem dos seus pacientes. Quanto mais articulação você conhecer, melhor. Palpation, a gente testa tocando partes do corpo do paciente. É um tipo de medida que tem as suas limitações, mas pode pelo menos te dar informação sobre coisas como áreas mais sensíveis. A gente pode anotar isso aí com palavras como tender to touch ou tender to pressure. A medida para functional movement e para functional strength, a gente faz através da observação. A gente pode pedir para um paciente levantar da cadeira e analisar como é que essa pessoa consegue fazer esse movimento. Essa pessoa pode usar as mãos nos joelhos para completar o movimento. Se esse for o caso, a gente precisa anotar tudo isso aí, porque isso indica algum problema de força de quadriceps, do quadríceps. A gente pode pedir para o paciente fazer um single leg squat para observar a força individual do quadríceps. Pode pedir que o paciente erga um peso acima da cabeça ou outra coisa, e assim a gente consegue ver a qualidade do movimento e todas as possibilidades de compensação que indiquem fraqueza de algum grupo muscular. Todas essas observações vão parar no arquivo do paciente para avaliar com o tempo a evolução dessa pessoa. Outra medida importante é de girth, que é a circunferência de um membro ou parte do corpo
como por exemplo no caso do joelho. Digamos que a gente fosse medir o joelho. A gente pode decidir quanto de precisão a gente vai querer usar aqui. Pode medir no meio do joelho, que a gente vai indicar como mid-patella ou knee joint line, e escolher os incrementos de distância que a gente vai medir para cima e para baixo. Tipo 10 centímetros, 15 centímetros e 20 centímetros above mid-patella ou para baixo, below mid-patella. Agora a gente entra em Special Tests e Repeated Movements. Special Tests são testes provocativos para testar estruturas específicas. Quando a gente quer testar, por exemplo, a estrutura articular do quadril, tem alguns testes como o Scour, o Faber, o Fadir. Faber, que é o Flexion, Abduction, External Rotation, e o Fadir, que é o Flexion, Adduction and Internal Rotation. A gente tem também o Long Axis Distraction. A maioria das articulações tem os seus testes e é através deles que a gente consegue discernir mais ou menos o que a gente pode ou não pode fazer naquele momento baseado na sensibilidade daquela articulação. Já os Repeated Testing é outra coisa, mas é quase a mesma coisa. É um tipo de avaliação que veio de Robin McKenzie e que hoje é utilizado para quase todo tipo de avaliação da coluna, mas também é usado para as extremidades. É escolher um movimento e pedir para que o paciente repita esse movimento diversas vezes e analisar a resposta das repetições. Pedir para o paciente fazer 1 ou 2 movimentos apenas não diz muita coisa, já que nós utilizamos centenas ou até milhares de um mesmo movimento por dia. Com essas repetições, a gente consegue ter uma noção da maneira que o corpo está respondendo aos movimentos e permite escolher os melhores exercícios que o paciente pode fazer naquele momento. Muito bem, a gente acabou de ver os elementos que estão presentes no Direct Assessment. Agora a gente precisa dar uma olhada em outro tipo de assessment, que são Performance Tests. Qual é a grande sacada desse tipo de teste? Esses são testes que servem para identificar certas alterações de função, fazer estimativas de como alguém vai se comportar em relação a algum aspecto da vida e ter uma noção do prognóstico dessa pessoa e tudo mais. Esses testes nos possibilitam fazer essas estimativas porque, ao longo do tempo, muitas medidas foram obtidas, estudadas e validadas, e nós podemos ter uma noção de quais são as normas da população, e é por isso que esses testes são tão importantes. Mas não são só flores. Aliás, as flores são muito poucas. Esses testes demandam tempo e na maioria das vezes a gente não tem esse tempo. Então, isso complica um pouco a possibilidade de aplicar certos testes. A gente às vezes precisa escolher os testes mais curtos para eles poderem caber na nossa agenda. Existe uma infinidade desses testes. Eu recomendo que você visite o site Shirley Ryan Ability Labs para conhecer dezenas desses testes com toda a estatística explicada. Eu vou falar de alguns testes que eu acho mais importantes. Alguns testes muito bem estudados são o Timed Up and Go Test, o TUG Test, no qual o paciente senta-se em uma cadeira e precisa levantar-se e caminhar 10 pés, voltar e sentar nessa cadeira. Existem vários números de referência que a gente pode usar para ver se o paciente está ou não dentro dos padrões aceitáveis para a velocidade. Mas, muito mais do que isso, esse teste serve para descrever o Risk for Fall. O significado disso é que quedas são coisas que podem custar muito, tanto para o indivíduo quanto para o sistema de saúde. Outro teste também ainda nessa linha é o 5 Times Sit to Stand. Nesse teste, o paciente tem que levantar de uma cadeira 5 vezes e o terapeuta toma nota de quanto tempo o paciente gasta para completar esse processo. Esse teste, além de dar uma noção da força do quadríceps do paciente, ele também dá uma noção de Risk for Fall do paciente também. Um outro teste muito interessante e muito mais conhecido é o 6-Minute Walk Test. Esse teste mede a distância que um paciente consegue percorrer durante um período de 6 minutos. Mas, além disso, ele dá uma noção da função do paciente. O teste geralmente utiliza dados como heart rate, respiratory rate,
oxygen saturation, dyspnea scale, and rate of perceived exertion. Mais uma informação que é muito importante é a velocidade de caminhada do paciente, que é gait speed. A gente consegue medir isso através de um teste chamado 10-meter walk test, que dá uma noção da quantidade de segundos que um paciente leva para caminhar 10 metros. A gente divide o número 10, que é o número de metros, pelo número de segundos que a pessoa levou para percorrer o teste. Por exemplo, se alguém leva 7 segundos para caminhar 10 metros, a gente pode dividir 10 por 7. Nós teremos 1,42 metros por segundo, que seria o normal para uma pessoa da minha idade, por exemplo. Ainda nessa levada de Risk for Falls, a gente tem o DGI, que é o Dynamic Gait Index. Esse teste testa o equilíbrio dos pacientes. O teste testa a caminhada em superfície nivelada, mudança de direção da cabeça tanto no plano horizontal quanto no plano vertical, caminhar e dar um giro de 180 graus, pisar sobre um obstáculo e caminhar ao redor de um obstáculo. Os pacientes são pontuados quanto a cada um desses itens e a gente tem uma noção de como esses pacientes estão. Em relação a balance, a gente tem ainda o Berg Balance Test, que é um teste no qual o paciente faz várias das mesmas atividades que o Dynamic Gait Index. Esse teste permite que você tenha uma boa noção de onde se encontra a maioria das dificuldades do paciente em relação ao equilíbrio e se é dinâmico ou estático. Agora tem um detalhe. Esses testes têm um problema que é o chamado ceiling effect. Pessoas com um nível de funcionalidade um pouco mais alto têm mais facilidade de atingir a pontuação máxima nesses testes. Então, um teste como o DGI tem outros testes derivados. Um deles seria o Functional Gait Assessment, para tentar mitigar justamente essa limitação do ceiling effect. Uma outra coisa que eu acho importante falar aqui é de um teste chamado 4-Stage Balance Test. É um teste bem curtinho que serve para você checar o equilíbrio do paciente. É simplesmente pedir para o paciente ficar parado em pé, com os pés juntos, depois na posição de semi-tandem, depois na posição de tandem e, por fim, equilibrar-se em uma perna só. O terapeuta conta quanto tempo o paciente consegue passar em cada posição sem perder o equilíbrio. O máximo aqui é 10 segundos. Algumas pessoas gostam de contar esse máximo como 30 segundos. Antes da gente fechar esse bloco, eu quero falar de testes específicos. Existem testes específicos para joelho, ombro ou outras partes do corpo, mas esses testes costumam ser feitos em fases específicas do processo de reabilitação. Testes como o Single Leg Hop for Distance, o Triple Hop and Stick, Zigzag Hop, são específicos na reabilitação e geralmente são aplicados depois de um tempo de reabilitação para saber se o paciente pode voltar a uma determinada atividade. Então, nós chegamos ao fim desse módulo aqui. A gente viu aqui como se dá o processo de assessment. A nossa próxima parada é no tema Diagnosis e Plan of Care.